Olá, eu sou Fernanda Francisqueto, psicoterapeuta e comunicadora social, servindo ao amor e à expansão da consciência. Eu sou criadora do Vulvoscopia FF, a jornada íntima sem tabu, um método de trabalho para o autoconhecimento feminino profundo que integra psicoterapia, sexualidade e espiritualidade, dedicado a ajudar as mulheres a despertarem e a se libertarem dos tabus impostos pela sociedade patriarcal para experimentarem uma vida de mais amor próprio, florescimento, sabedoria, prazer e felicidade. Os 7 temas que a gente vai investigar na jornada íntima sem tabu são o corpo, a vulva, a vagina, o útero, o coração, a consciência e o ser. Tema 1 da jornada íntima sem tabu. O corpo. A pior consequência do sistema patriarcal é a falta de conexão da mulher com a sua própria intimidade, com o mundo que existe da pele para dentro, com a natureza mais profunda, instintiva, sexual e essencial. Fomos domesticadas culturalmente desde a infância a bloquearmos o instinto, o movimento livre e natural das sensações de prazer em nossos corpos, para nos adequarmos e atendermos ao olhar do outro sobre nós. Tira a mão daí, menina, é feio, não pode tocar assim. O que vão pensar de você? Fecha as pernas, não pode sentar assim de pernas abertas, precisa ter modos. Se comporta, seja educada, menina. As meninas não fazem isso, isso é coisa de menino. Somos reprimidas desde o primeiro núcleo de vida, o familiar, através de nossas mães, pais, cuidadores e parentes, passando depois ao sistema educacional, social, às relações íntimas e românticas e aos círculos religiosos, onde existem inúmeras cobranças e normas patriarcais, machistas, para que tenhamos um comportamento ideal, para que sejamos perfeitas, boazinhas, passivas, obedientes. E assim criamos várias capas, várias couraças que nos afastam do nosso instinto, da nossa sexualidade, do nosso sentir autêntico, ou seja, de sermos quem somos naturalmente. Assumimos as crenças de como devemos ser, como devemos nos comportar. E essas crenças vão se tornando vivências de recompensas. Se formos como os outros esperam que a gente seja, vamos ser admiradas, reconhecidas, valorizadas. E introjetamos, enfim, a ideia de que para sermos amadas, precisamos atender à expectativa dos outros sobre nós. Com isso, ficamos reféns da construção de uma imagem ideal de nós mesmas e nos desconectamos do que é autêntico e real, do que sentimos em nossas entranhas, do que somos em nossa essência. E vivemos cada vez mais da cabeça para cima, na mente cheia de crenças, buscando esse ideal e esquecendo do corpo instintivo e íntimo. E quando a gente se dá conta, já acumulamos diversas formas de rejeição por nós mesmas, de desamor, por não conseguirmos ser a tal mulher ideal. Precisamos aprender a valorizar a mulher que somos, únicas, neste corpo que somos, com tudo que somos, com nossas luzes, com nossas sombras, e precisamos tornar consciente o auto-engano, ou seja, a mentira que contamos a nós mesmas, as máscaras que usamos para atender ao que os outros esperam de nós. Precisamos limpar as crenças que nos limitam, trabalhando internamente a nossa biografia, abrindo o caminho da honestidade e da investigação do corpo de dor e do corpo de prazer. E como fazemos isso? Como curamos a dor e penetramos no prazer? Através do estado de presença, da atenção plena no aqui e agora. Precisamos aprender a estar presentes, a baixar ao corpo através da respiração, do som e do movimento. As 3 chaves da abertura e da transformação no contato profundo com o próprio corpo e também com o corpo do outro. Investigar a dor e o prazer são caminhos essenciais para o autoconhecimento feminino e polaridades básicas do trabalho profundo para a libertação de padrões e crenças limitantes. O corpo de dor é a domesticação e o afastamento do nosso próprio feminino, pela exigência violenta de um mundo patriarcal que só existe e funciona à base da dominação, da opressão, da competição, da racionalidade, da linearidade. Com isso, não quero dizer que precisamos entrar em guerra ou nos vingarmos.
Esse não precisa ser o nosso caminho, assim como também não permitiremos que seja o da servidão cruel e o da passividade humilhante imposta às nossas antepassadas. Precisamos sim ter coragem para a construção de uma nova realidade, uma nova relação entre os aspectos feminino e masculino dentro e fora de nossos corpos. Cada corpo é único e incomparável e carrega suas dores e traumas, assim como todas as omissões que precisou fazer para conseguir sobreviver e seguir adiante. E é por isso, por carregar tantos registros de dor dentro de si, que a grande maioria das mulheres acaba sofrendo de uma espécie de amnésia pélvica, ou seja, de um profundo esquecimento, congelamento, desconexão com a própria pelve, com a zona de potência máxima, instintiva, sexual e vital. O medo, a culpa e a vergonha são bloqueios emocionais que estão somatizados em nossa pelve, por termos sido tão oprimidas em nosso instinto feminino natural, sexual. Esses bloqueios emocionais desequilibram energeticamente os 3 centros ou rodas, também conhecidos pela filosofia e medicina oriental como 3 chakras inferiores de nossos corpos. O medo se relaciona ao desequilíbrio no primeiro chakra, na região de nosso períneo, entre o ânus e o genital, e corresponde ao medo de viver e à falta de enraizamento. A culpa se relaciona ao segundo chakra, na região dos ovários, no útero, uns 4 dedos abaixo do umbigo, e corresponde aos problemas na sexualidade, na dificuldade em fluir no prazer e na entrega. A vergonha relaciona-se ao terceiro chakra, na região do plexo solar, no umbigo, e corresponde à falta de amor próprio e de reconhecimento de seu poder, de sua singularidade no mundo. Precisamos trabalhar internamente para atravessar o medo, a culpa e a vergonha e acessar a potência do eu sou, eu sinto, eu faço. Ou seja, termos coragem para fazer a vida que queremos e ao mesmo tempo fluir, gozar de nossa sexualidade e em conexão com o amor próprio, com o nosso fazer, o nosso propósito no mundo. Vamos agora à porta de entrada do amor próprio, a nossa vulva, o tema 2 da Jornada Íntima Sem Tabu. A vulva é a primeira imagem que nos revela o mundo como sendo fêmeas da espécie humana. Eu digo que a vulva é a porta de entrada para a redescoberta de quem somos, em todo o nosso potencial, corpo, alma, sexualidade e espiritualidade. E por que redescoberta? Porque ninguém nos acompanhou, nos honrou, nos incentivou a simplesmente estar naturalmente em contato com a nossa vulva, com a nossa sexualidade. Pelo contrário, como a gente já falou anteriormente, desde que começamos a expressar as primeiras sensações em nosso genital, a mente dos adultos, carregada por um sistema de crenças patriarcal e doentio em termos sexuais, começa a nos impor tabus. Não toca, não olha, não põe o dedo aí. E as ignorâncias culturais, familiares, religiosas contra a pulsão erótica natural vão nos levando ao constrangimento de sentir prazer em nós mesmas e vamos nos escondendo como se o prazer feminino fosse algo vergonhoso, proibido, sujo, errado, um pecado. Também herdamos essa marca do pecado, do proibido e de que ter prazer é coisa de puta sistemicamente, ou seja, através de nossas ancestrais, o universo que envolvia a sexualidade de nossas mães, cuidadoras, parentes, que foi sendo passado para nós. Absorvemos a força dos tabus e dores que estas mulheres viveram em seus corpos e sexualidade. E precisamos aprender a curar isso e a começar uma nova história em nós mesmas, em nossa sexualidade atual, no aqui e agora. A vulva nos foi castrada pelo patriarcado. É como se não a tivéssemos. A ideia de que o sexo de uma mulher é um buraco é até mesmo sustentada por pensadores influentes na história do Ocidente. Em seu clássico O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre escreve assim sobre a genitália feminina: antes de tudo, o sexo é um buraco. É realmente estranho que em nossa cultura patriarcal as partes externas e visíveis de nossa genitália feminina raramente são retratadas ou mencionadas no domínio público.
A palavra vulva tampouco é usada no dia a dia. Em vez disso, as pessoas usam a palavra vagina incorretamente quando querem se referir à vulva. Enquanto em nosso mundo patriarcal a vulva é ignorada e cada vez mais mutilada esteticamente, através de cirurgias íntimas procuradas por milhares de mulheres que se sentem desconfortáveis ou constrangidas com a aparência de suas vulvas, o Brasil já é campeão em labioplastia, ou seja, na redução dos lábios e reconstrução da vulva. Nas civilizações antigas, a vulva era retratada como um símbolo do sagrado, e as imagens e objetos mais antigos que foram encontrados na Terra são cheios de vulvas. É importante você saber que a sua vulva é perfeita e única como ela é. Não existe nenhuma outra vulva igual à sua. Ela não é nojenta, nem enorme, nem grande, nem pequena, nem mínima, nem feia, nem horrível. Isso tudo são crenças que você introjetou e precisa romper a partir do olhar amoroso sobre ti, de olhar-se pela primeira vez e cultivar o amor pela sua natureza feminina belíssima, exatamente como você é. O autêntico empoderamento feminino começa pela própria vulva. É o maior dos tabus patriarcais. A vulva é composta pelos lábios externos, os lábios internos, a uretra, a entrada do canal vaginal e o clitóris, o único órgão que existe com a função de proporcionar prazer. Vocês acreditam que nosso maravilhoso clitóris só foi descoberto por uma mulher, obviamente, em 98, praticamente 20 anos atrás, depois de muitas pesquisas de péssima qualidade? Pois é, já é tempo de corrermos atrás do prejuízo, mulheres. Vamos lá! A urologista Helen O'Connell, do Royal Melbourne Hospital, descobriu que a cabecinha do clitóris, aquela pontinha mais carnuda, o botãozinho que podemos ver em nossa vulva, no encontro dos lábios internos, é apenas a pontinha de um grande iceberg. O órgão, na verdade, tem um comprimento de 7 a 10 centímetros. Além da glande do clitóris, que é essa partezinha externa, há 3 partes internas. Os crus, constituídos de 2 corpos cavernosos, que são como perninhas que se estendem para trás, abraçando as laterais da vagina, e 2 bulbos de tecido erétil, que descem ao longo da vulva. Quando a mulher está muito excitada, esses bulbos se enchem de sangue e incham. É por isso que quando você está louca de tesão, sente não só o clitóris pulsar, mas toda a parte em volta também. O clitóris também endurece, assim como o pênis. O órgão inteiro se dilata ao ser estimulado. O clitóris tem mais de 8.000 terminações nervosas, o dobro de um pênis. Tudo isso para nos proporcionar prazer. Então, mulheres, mãos à vulva, sem medo, sem culpa nem vergonha. Vamos começar a jornada de autoinvestigação, do autoerotismo, da masturbação consciente, da descoberta da vulva e do clitóris por inteiro. E importantíssimo você saber que todos os orgasmos têm origem no complexo clitoriano. Ou seja, não existe orgasmo vaginal sem estimulação do clitóris. Nas palavras da ginecologista francesa Odile Boisson, no Journal of Sexual Medicine, em 2012. A parede anterior da vagina é inseparável das partes internas do clitóris. Estimular a vagina sem estimular o clitóris é praticamente impossível, ou seja, o orgasmo vaginal também é um orgasmo clitoriano, só que com outro nome. Então, mulheres, não esqueçam, o tal orgasmo vaginal, que era também o topo da escala do Dr. Freud, pai da psicanálise, para a maturidade feminina e saúde mental, é um mito. Não existe orgasmo vaginal que não seja no complexo clitoriano. A definição freudiana de clitóris, como nada além de um instrumento a ser manipulado literalmente para fazer funcionar a vagina, organizava a sexualidade das mulheres para o prazer dos homens. Afinal, o pênis quer a vagina e não o clitóris. E já é hora da gente mudar essa história, né, mulheres? E assim entramos no tema 3 da Jornada Íntima Sem Tabu, a vagina. E aqui aproveito para derrubar o mito central da nossa cultura patriarcal. A ideia do sexo falocêntrico, ou seja, o sexo direcionado à penetração, ao prazer e ao gozo do pênis,
e o corpo feminino apenas como um veículo para tal. Nós mulheres precisamos ter coragem para romper com esse tabu, justamente através do aprendizado sobre a nossa sexualidade, nos masturbarmos com amor e consciência e conhecermos o que nos dá prazer, e não termos vergonha de começar um encontro sexual com atitude e transparência, honestidade sobre o que gostamos e o que não gostamos, ou seja, comunicação sempre. De forma alguma podemos ficar reféns de que os homens nos tratem como buracos, de que usem nossos corpos sem respeito e sem atenção aos nossos sentimentos e necessidades. E isso, mulheres, depende de nós. Precisamos aprender a guiar o outro na intimidade, a partir justamente do autoconhecimento feminino profundo. Precisamos lembrar que a maioria das pessoas iniciou a vida sexual desaprendendo sobre sexo, ou seja, através da tóxica indústria pornô, que basicamente retrata e dissemina os jogos de dominação e submissão, tão clássicos e perversos da cultura patriarcal machista. Quando alguém nos penetra, penetra em nosso corpo e alma. Não há separação. Se o sexo não é prazeroso, precisamos aprender a dizer não e a parar e não nos ferirmos mais. O autêntico empoderamento começa na intimidade, em nossa vulva, em nossa vagina. Basta de sermos usadas por outras pessoas e de sermos castradas. Não merecemos isso, mulheres. Vamos despertar, amar a nós mesmas e curar a nossa sexualidade para ser um caminho de potência e de felicidade. E para sentir prazer durante a penetração, é necessário estimular a área do clitóris, como a gente já falou anteriormente. E isso vai depender tanto da tua investigação individual, quando estiver sozinha, através da masturbação consciente, com as suas próprias mãos ou com a ajuda de vibradores, e também das posições corporais que você buscar com outra pessoa no encontro sexual. A que mais facilita é ficar por cima do homem, pois te dará mais autonomia e liberdade para mover-se e estimular toda a área do clitóris durante a penetração. Quando a área do clitóris estiver muito bem estimulada, também vale a pena você investigar dentro da vagina, logo na entradinha, o ponto G ou zona G, uma área mais rugosa ou mais áspera que a textura normal, localizada embaixo do osso púbico na parede frontal interna da vagina. Você pode descobrir essa área usando o seu dedo médio e o anular e fazendo um movimento de vem cá, para descobrir as sensações de prazer nessa área. Muitas mulheres sentem que vão fazer xixi quando estão perto de atingir o orgasmo, mas essa sensação muitas vezes é provocada por um fluido vindo das glândulas de Skene, duas estruturas localizadas perto do fim da uretra, que podem produzir um fluido com a estimulação do ponto G. Este fluido é também conhecido como squirt, esguicho em inglês, e squirting é a palavra para ejaculação feminina. Embora essa ejaculação possa conter urina, a quantidade está bastante diluída entre outros componentes, o que faz com que a ejaculação feminina não tenha um cheiro específico e sendo, na maioria dos casos, um cheiro neutro. Mas se mesmo assim você ficar preocupada em ser xixi, vai ao banheiro antes das práticas sexuais para estar com a mente tranquila e confiante para se entregar a gozar e até mesmo a ejacular sem medo. Mas vamos deixar claro também, mulheres, que o prazer durante a relação não depende da ejaculação da mulher, uma vez que é possível atingir o orgasmo sem que a mulher libere qualquer tipo de líquido. E o mais importante, a mulher tem em todo o seu corpo um imenso potencial orgástico. Isso é o aprendizado que vale a pena você começar a descobrir já e que vai muito, muito além da genitalidade. Busque te libertar para sentir prazer em todo o corpo, através de 3 chaves essenciais que eu já falei também: a respiração, o som e o movimento. E agora passamos ao tema 4 da jornada íntima sem tabu, o útero. O útero é mais uma porta essencial ao autoconhecimento feminino e à derrubada dos tabus em relação à menstruação, que não dá mais para ser tratada com rejeição, nojo ou desconexão. Nosso útero é o espaço feminino por excelência, é o espaço da criação absoluta, a vida humana. É o espaço misterioso que une a terra ao céu. É o espaço da fêmea, da mulher selvagem,
do sagrado feminino, onde somos permeadas pelo mistério de nossa ancestralidade, das linhagens de mulheres que vieram antes de nós e que tornaram a nossa vinda a esta terra possível. O útero é também um receptáculo do nosso corpo de dor emocional, psíquica, energética. Precisamos aprender a ter mais conexão com o nosso ciclo menstrual para tomarmos consciência de padrões de comportamento que impedem nossa evolução ao amor próprio e à autorrealização. O útero cultuado nas culturas pré-patriarcado segue ignorado em nosso mundo contemporâneo, onde precisamos atuar como se não sangrássemos, como se não vivêssemos oscilações hormonais e profundas mudanças em nosso comportamento em função do ciclo menstrual. Que o uso de métodos contraceptivos hormonais como a pílula foram revolucionários, a gente não pode negar, mas também afastaram as últimas gerações de um conhecimento natural e ancestral feminino e da conexão com os ciclos da natureza e da lua. Deixamos de sangrar de verdade para sangrar artificialmente, e a ingestão desses hormônios nos torna mais lineares para servir ao sistema de produção, ao trabalho frenético, sem conexão, respeito ou pausa para ouvir e respeitar a sabedoria, os ritmos e as necessidades de nosso corpo, especialmente quando estamos para sangrar, na TPM e quando já estamos menstruando, um período que seria de natural respeito e recolhimento. Vivemos a chegada da menstruação como um problema, uma vergonha. Ao invés de celebrarmos a menarca, a envolvemos num imenso tabu, às escondidas, e com a atmosfera de preocupação, de medo, de perigo em uma sexualidade que agora torna-se fértil, podendo gestar uma nova vida. E assim muitas meninas vão sendo encaminhadas a tomar pílula, mesmo antes de serem ensinadas sobre o que realmente está acontecendo em seus corpos, em seu ciclo menstrual. Assim como a vivência da menopausa também segue sendo outro tabu, envolta por inúmeros mitos e preconceitos de que a mulher já não poderá mais sentir prazer sexual. O que não é verdade, mulheres. Conhecer a própria ciclicidade e honrar tanto a chegada da fertilidade, da menstruação, quanto o final da fase fértil de uma mulher é muito empoderador. Cada fase da lua carrega em si uma energia distinta e está relacionada a diferentes arquétipos do feminino que precisamos integrar dentro de nós para sairmos da repetição de padrões e das sombras que gritam pedindo mudanças. Experimenta investigar sobre a tua menstruação e também sobre deixar de usar absorventes descartáveis, cheios de compostos químicos que, além de serem responsáveis pelo cheiro ruim que sentimos ao remover o absorvente, pois nosso sangue não tem cheiro, ainda poluem drasticamente a natureza. Procure substituí-los por copinhos coletores ou absorventes de pano ou mesmo calcinhas absorventes, opções que irão ampliar a tua consciência sobre a maneira como você se relaciona com o seu sangue, com o seu sagrado feminino, com a sua natureza mais íntima. E agora vamos ao tema 5 da Jornada Íntima Sem Tabu, o coração, relacionamentos. Segundo a ciência da psicologia positiva, um movimento de vanguarda na psicologia mundial que investiga as forças e virtudes humanas, os relacionamentos são a parte mais importante para uma vida de felicidade e florescimento. Eles estão no centro do modelo PERMA, que mensura o bem-estar através de 5 elementos: emoções positivas, engajamento ou flow, relacionamentos, sentido ou propósito e realização. Martin Seligman, criador da psicologia positiva, diz em seu livro Felicidade Autêntica que o amor é a emoção que torna alguém insubstituível. Casamento, união estável, amor romântico, para simplificar, Seligman chama a todos de casamento e diz que funcionam notavelmente bem, segundo o ponto de vista da psicologia positiva. Em um estudo sobre pessoas extremamente felizes feito por Dinner e Seligman, todas, exceto uma que se enquadravam nos 10% mais felizes, estavam envolvidas em um relacionamento amoroso. Talvez o fato mais consistente presente em muitas pesquisas seja de que as pessoas casadas são mais felizes. Entre adultos casados, 40% se dizem muito felizes,
enquanto entre os adultos que nunca se casaram, apenas 23% dizem a mesma coisa. Isso vale para todos os grupos étnicos estudados em 17 países. Mas como fazer na prática o casamento dar certo? Isso é o que pesquisa em seu laboratório do amor o maior especialista na área de relacionamentos, John Gottman, professor da Universidade de Washington, em Seattle, e co-diretor do Gottman Institute. Após diversas investigações, Gottman conseguiu prever quais casais iriam se divorciar e quais continuariam juntos, e passou a utilizar esse conhecimento para organizar programas que melhorassem sua união. Observando a interação de centenas de casais durante 12 horas por dia, por um fim de semana inteiro em seu laboratório do amor, um confortável apartamento com todas as facilidades de uma casa, além de espelhos transparentes no verso, Gottman foi capaz de identificar elementos preditores de divórcios com mais de 90% de acerto. Os preditores são os seguintes: discussão áspera quando há discordância, em vez de queixas, críticas ao parceiro, demonstração de menosprezo, atitude defensiva imediata, não valorização, particularmente sabotagem, linguagem corporal negativa. A partir de suas observações, Gottman também foi capaz de prever com precisão quais os casamentos iriam melhorar ao longo do tempo. Ele percebeu que esses casais dedicavam 5 horas semanais ao casamento. Eis o que eles fazem e Seligman recomenda que se faça o mesmo. Despedidas. Antes de se despedir toda manhã, o casal comenta o que cada um vai fazer durante o dia. 2 minutos, 5 dias por semana, 10 minutos. Regressos. Ao final de cada dia de trabalho, esses casais têm uma conversa tranquila. 20 minutos, 5 dias por semana, 1 hora e 40 minutinhos. Afeto. Tocar, agarrar, beijar, pegar, tudo com ternura e perdão. 5 minutos por semana, 35 minutinhos. 1 vez por semana, somente os dois em uma atmosfera relaxada, renovando o amor. 2 horas, 1 vez por semana. Admiração e apreciação. Todo dia, pelo menos 1 vez, há uma demonstração de afeto e apreciação. 5 minutos por semana, 35 minutinhos. O amor, diz Aristóteles, é o maior bem externo, a maior felicidade que pode existir. O filósofo grego é influência central na psicologia positiva através de sua sabedoria e o conceito de eudaimonia, do grego eu, bom, e daimon, divindade, espírito, gênio interior. A palavra eudaimonia era usada para felicidade, podendo-se interpretar o termo de modo mais amplo, no sentido de autorrealização do ser humano, ou seja, através do que há de melhor dentro de si, a partir do desenvolvimento de nossas forças e virtudes como caminho e fonte de maior bem-estar e florescimento pessoal. Aristóteles diz que nós tendemos a amar 3 diferentes tipos de coisas: as que são úteis, as que são prazerosas e as que são boas. Ele afirma que, além disso, há um tipo de amizade que corresponde a cada uma destas categorias. Segundo o casal de autores Susan e James Pavelsky, podemos aplicar essas tipologias aos casamentos ou a qualquer outro tipo de relacionamento romântico, aos quais sugerem a inovadora proposta de nos tornarmos amantes aristotélicos, ou seja, neste ideal, os relacionamentos são caracterizados por 3 elementos interrelacionados, direcionado ao cultivo dos aspectos positivos nas relações. Primeiro, os parceiros amam o bom que vem um no outro. Isso não quer dizer que eles ignorem os benefícios financeiros que podem surgir da relação ou os prazeres que podem vir de estar um na companhia do outro. Mas o relacionamento não está baseado nestes 2 elementos. E amar o bom que cada um vê no outro não implica que eles esperem que a parceira ou o parceiro seja perfeita ou perfeito, ou que eles estejam ingenuamente cegos para as falhas do outro. De fato, ser particularmente hábil em ver o bem um do outro, sem dúvida torna os amantes aristotélicos especialmente bons em ver o segundo elemento que os caracteriza.
Eles estão comprometidos com o bem-estar um do outro e apoiam seu crescimento. Porque eles veem o que é bom no outro tão claramente, eles também compreendem seu próprio potencial e fazem o que podem para ajudar um ao outro a alcançá-lo. Isso não significa que eles exijam a mudança de seus parceiros ou tentem forçá-los a terem a sua própria visão do que deveriam ser. Ao contrário, eles fornecem suporte e perspectivas para ajudar sua parceira, seu parceiro a crescer. Terceiro, amantes aristotélicos são inspirados a se tornar pessoas melhores. Eles valorizam a maneira como o caráter único de seu parceiro e o amor paciente os ajudam a ver com mais clareza o que significa ser uma boa pessoa e como eles próprios podem realizar mais o seu próprio potencial. Eles percebem que é algo em que precisam trabalhar e não contam apenas com um parceiro para fazê-lo, mas eles acolhem com satisfação a parceria e o apoio ao crescimento mútuo. Há várias maneiras, claro, dos casais ajudarem um ao outro a crescer e a se desenvolver como melhores pessoas. E é também importante e útil que alguém aponte seus vícios para que você possa ver o que precisa mudar. Mas os especialistas da psicologia positiva pensam que é no mínimo tão importante quanto e muito mais motivador ter alguém focado nas suas virtudes e ajudando amavelmente você a entender, identificar e expandir o bem que já está em você. E chegamos ao tema 6 da Jornada Íntima Sem Tabu, a consciência. Ampliar a consciência é ampliar nosso estado de atenção, nosso foco no presente, no aqui e agora, a partir do nosso estado de presença. Para onde canalizamos a atenção, a consciência aumenta. E isso vale especialmente para a integração da sexualidade à espiritualidade, para o despertar sexual e para o despertar espiritual, polos da mesma energia. A cura de nossas dores, a revolução de nosso prazer e a paz interior dependem da coragem para ampliarmos a consciência sobre nós mesmas, sobre nossas vivências a cada momento. E quanto maior a consciência e a harmonização sobre nosso pensar, sentir e agir, maior a liberdade de viver sendo quem somos e nos responsabilizando por cada uma de nossas escolhas e consequências. E isso nos traz ao tema 7 da Jornada Íntima Sem Tabu, o ser. É a integração de nossas polaridades, dos aspectos opostos dentro de nós, especialmente do feminino e do masculino. Ao harmonizarmos nosso centro sexual com o centro emocional e o centro racional, podemos experimentar o ser, o aspecto mais espiritual, essencial de nossa existência. E assim, atravessamos as máscaras que nos impedem de viver sendo naturalmente quem somos. Ser é a cura para as nossas dores, traumas e desconexões. Para isso, precisamos ter coragem de transformar a forma como nos relacionamos com nós mesmas e com os outros, através do autoconhecimento profundo, para amarmos a nós mesmas, amarmos aos outros e sermos amadas. E assim eu me despeço de vocês. Foi um prazer estarmos juntas e espero que a gente se veja em breve. Veja mais informações sobre a Jornada Íntima Sem Tabu no meu site fernandafrancisqueto.com e me procure também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Vamos seguir caminhando juntas, mulheres. Um abraço muito carinhoso e até a próxima.